Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo rumo ao tetra da Libertadores, né? Na batalha de Avejaneda, né, do El Cilindro, o Flamengo consegue um empate heróico no segundo tempo após a expulsão de Gonzalo Plata, que para mim foi uma expulsão infantil, porém foi uma expulsão, foi muito rigorosa, eu concordo que foi uma expulsão muito rigorosa, mas aquele tapa ali do Plata, acho que pra mim não tinha necessidade, né? Mais importante agora que o Flamengo se classificou e agora, 29 de novembro, vai estar jogando a grande decisão da Libertadores, que era o mais importante, né? Deixe seu like, deixe seu comentário também e vambora reagir mais um vídeo aqui que fala sobre o nosso Mengão que tá na final da Libertadores. Muita emoção. Vambora, deixe seu like aí. Boa noite para você. Cara, povoando ali ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio e acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça, e no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso, impecável o sistema defensivo ali. Eu tô falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçado, Eugênio, aos fãs do esporte, e esse lance nas costas do Varela, Isso. que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental, de não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo, ia bem até o lance do Varela, do Plata, e eu vou falar sobre isso depois. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Desde sempre. Desde sempre. Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, né, Jean? Porque os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente, tem dificuldade quando joga contra o Argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que tirando a questão... E acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, a concentração, ela é obviamente, um pressuposto que você tem quando você entra num jogo como esse. Mas para mim o grande mérito é que o Flamengo entrou para jogar futebol. E acho que essa é a questão, porque muitas vezes essa questão mental, de atitude, de posicionamento se confunde com o não jogar futebol. E acho que o Flamengo entrou para jogar futebol e aí vamos destacar o mérito do Felipe Luiz. Porque assim, durante essa semana, e a gente mesmo, acho que eu imaginava que o Racing talvez fosse produzir mais, não pintava o monstro como um monstro tão feio como muita gente pintou, mas assim, o monstro foi pintado de uma maneira terrível, né? Como se fosse o maior monstro da humanidade. E o Felipe Luiz tem todo o mérito do mundo de não ter embarcado nessa. Ele falou, não, eu não vou. Ele até testou ali, né, o sistema com o Saul, muita gente dizendo até que a escalação poderia ser uma escalação com meio campo reforçado, e ele falou, não. Eu tenho mais time, eu tenho mais jogadores, eu vou jogar futebol. E o Flamengo jogou futebol. O Flamengo jogou futebol muito melhor do que o Racing, acho que no primeiro tempo. Aí, muito melhor, obviamente, aí vai do grau do que você vai avaliar em relação a potencial de um e de outro. Se você levar em conta os potenciais,
Tudo bem, você pode dizer que não foi muito melhor, foi um pouco melhor, né? Mas se você levar em conta o futebol jogado de fato, a maneira como os dois times produziram as jogadas de ataque, o Flamengo jogou melhor do que o Racing, não se discute. Claro. E o Racing fez aquilo que ele podia fazer, que ele tinha condições de fazer, que era ficar jogando uma bola na área atrás da outra o tempo todo, tentando os cruzamentos. É verdade que uma ou duas vezes quase conseguiu chegar à marcação do seu gol assim, mas então para mim tem muito mérito do Felipe Luiz na escalação inicial e na maneira como ele coloca o seu time para jogar. E também, aí o Calçade já explicou mais, nas substituições que ele faz depois da expulsão do Plata. Porque eu acho que ele, primeiro, aumenta a estatura, porque era óbvio, né, que ia chover muito mais bola na área do que já estava chovendo, e não estavam chovendo poucas. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás, né, coloca o Danilo, que é mais um jogador, o próprio Bruno Henrique podia auxiliar ainda mais nesse tipo de lance, nas bolas paradas, coloca um atacante mais rápido para puxar contra-ataque, e ele puxou um ali, só que foi parado num lance que até acabou gerando o cartão amarelo. Então eu acho que assim, dentro do que podia fazer, o Felipe Luiz fez tudo certinho. E também a gente sabe que se o Racing faz um gol, e faz 1-0 e ganha nos pênaltis, ia chover crítica pro Felipe Luiz, porque, chamou o Racing para o ataque e tudo mais. Mas ali com a menos não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer, e ele fez bem. ele fez bem. Podia não ter dado certo, porque a pressão de fato do Racing vira uma pressão muito grande depois da expulsão, que para mim é absurda. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Felipe Luiz, que foi tão criticado, né, e por isso que eu achei importante, depois do jogo contra o Fortaleza, que é uma loucura o que a gente vive aqui, né? Acho que ele teve muitos méritos nessa classificação do Flamengo à decisão. Sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir o Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo e ajudou a equipe ali de alguma forma, o quanto pôde, né? Buenas noches, Bruno Henrique. Bueno, Bruno, terminaron mirando la pantalla, cuánto faltaba, porque Racing se venía y ustedes se aguantaban el partido. Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo, essa classificação e parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba, jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão. Muchas gracias. É isso aí. Jogou quando tinha que jogar, resumiu perfeitamente o que foi o jogo. Perfeito. Jogou quando tinha que jogar, defendeu quando tinha que defender. É isso. Ainda botou o slogan da torcida. É isso aí. Fala, Calçado. Um grande poder de síntese. Raça, amor e paixão, né? Raça, amor e paixão. Parece até slogan de torcida uniformizada. Mas o que eu falo, a torcida canta no Maracanã. Mas cara, assim, agora a gente tá falando em cima daquilo que... Detona Preço Supermarket. Assim, agora a gente tá falando em cima daquilo que deu certo. Claro. Né? Claro, assim, não é que o Flamengo não passou sufoco, passou muito. Agora, a forma de jogar do Racing, totalmente assim, assimilada, estabelecida, e a tentativa do Flamengo foi controlar isso. Sim, chega a impressionar o número de bolas que o time cruza e as bolas longas, precisando de jogar em casa. Então, assim, é uma tentativa de uma única forma, bola na área. E como falou o Jean, o Felipe Luiz colocou quem ele tinha mais alto. Porque facilita, obviamente. É o tempo da bola, posicionamento. Mas quando você tem jogadores mais altos, aí entra o Emerson Royal, entra o Bruno Henrique. Né? Isso, mesmo na segunda leva de substituições. Porque a primeira já é com Danilo e Bruno Henrique. Danilo já para trancar, para ser um quinto zagueiro. Acho que a única crítica a ser feita no momento em que rola as primeiras substituições, Calçado, é que ele estava defendendo muito bem as bolas aéreas, que aliás era algo que o Flamengo nem fez no primeiro tempo, depois das substituições. Só que estava deixando todo o rebote ali na entrada da área. Você tinha uma linha de 5 muito bem formada ali, os jogadores, né, emparelhados, mas não tinha ninguém para pegar aquela primeira bola de sobra. E foi assim que, nos minutos iniciais das substituições, o Racing criou. Mas, de maneira geral, acho que foi muito São jogos diferentes. Até a expulsão é um jogo, depois a expulsão é outro. A gente está falando muito desse outro... E do Racing também, né? Do Racing Porque os jogadores que ele tira do banco são jogadores com outra característica, né? O Racing apostou muito hoje na parte física. Então, por isso ele vai com o Moura e não com o Martirena, que é mais técnico. O Martirena entra depois da expulsão. O Duvan Vergara entra depois da expulsão, que é driblador. Mas também para ficar cruzando, é verdade. Sim, mas ele tem um para poder cruzar. Exato. Mas que ele tem um contra um que o claro. Conecta não tem. Então, o jogo muda do Flamengo e o jogo muda do Racing.
Lembrar que o Racing desse ano não tem mais, por exemplo, o Quinteiro, que era o craque do time ano passado, que era um jogador diferente, que conseguia tirar um passe especial, um drible, uma inversão de jogo. Não tem o Salas. Hoje não teve o Sousa, que é o cara que começa a construção das jogadas com muito mais qualidade. Então a aposta deles foi: vou para a intensidade, vou para o físico, vou para o combate, vou para a bola aérea e vamos ver no que dá. Ele chegou aí nas oitavas de final, ele superou o Peñarol numa bola aérea faltando 10 segundos para terminar o jogo, a bola passou, cabecearam e fez o gol. 42 cruzamentos nesse jogo. Do Peñarol. Esse é o grande mérito do Flamengo. Porque como o Racing não tem qualidade para enfrentar o Flamengo, eu estou falando de elencos incomparáveis, um time com padrão assim, europeu, quando a gente olha a qualidade individual, contra um time medíocre da América do Sul, quando a gente olha a qualidade individual do Racing, mas o time do Racing com muita personalidade, sem jogar uma final de Libertadores desde 67, com um técnico mítico para a equipe, superando mata-mata atrás de mata-mata desde o ano passado. Fez muito o Racing. O que o Racing tinha que fazer? Tinha que achar um gol. Porque se ele acha um gol, ele passa a apostar no ambiente do cilindro. Aliás, uma coisa que eu quero destacar, no primeiro tempo, a gente olha o começo do jogo, a torcida do Racing enlouquecida. Sim. Quando tem 25 minutos, você não tinha ouvido a torcida do Flamengo. Porque o time do Flamengo gelou o cilindro. Foi frio, né? Esfriou o cilindro, jogando muita bola, porque conseguiu segurar a pressão. E se achasse um gol, aí ia apostar no que o Flamengo sentiu de dificuldade contra o Estudiantes, na questão emocional do jogo e no ambiente. Então começou a cruzar a bola. Pra ver se acha uma. Aqui, bate dali e entra. Pode acontecer. E aí, o futebol tá cheio disso. E aí o que você Aliás, destacou. o Rossi fez também uma defesaça naquele um dos primeiros cruzamentos do Nas Racing. costas do Varela. Foi a mais difícil de todas. O que ele foi buscar aquela bola no cantinho, rente à trave, né? Foram 28 cruzamentos do Racing no jogo, tá? 28. 38. 38? 38 cruzamentos. 38. E a aposta do Racing nisso daí também que a gente está vendo, né, que é muito bonito a gente ver, mas que é proibido. Que ano passado vários clubes fizeram e todos eles foram punidos, uns mais, outros menos. Os argentinos menos. Mas em dificultar a chegada do Flamengo no estádio, atrasa o jogo, foguetório com fumaça, atrasa mais um jogo. Tudo isso é criar um ambiente, é usar todas as artimanhas possíveis, sabendo que na bola era inferior. Na bola era inferior. Mas acho que a grande evolução do Flamengo, em relação à fase anterior, quando sucumbiu e conseguiu a classificação diante dos Estudiantes ali no sufoco dos pênaltis, é que o time teve mais equilíbrio emocional. O time em geral, como acabou de dizer aqui o Birner, soube esfriar o jogo. Porque no primeiro tempo, quando ainda não havia essa pressão, a estratégia era muito a mesma do Estudiantes. Bola comprida. Lança a bola nas costas da zaga do Flamengo o tempo inteiro, coisa que o Estudiantes fez e conseguiu sucesso, né? Porque levou pelo menos o jogo para os pênaltis. Sim. No segundo tempo foi diferente, foi mais o Racing empurrando o Flamengo para sua defesa e tentando o cruzamento. Alguns já tinham acontecido, é verdade, no primeiro tempo. Mas é isso, o Racing, diante do que ele tem, do que é possível para ele, festa na entrada do campo, atrasar a chegada do Flamengo no estádio, pressionar o ambiente, a arbitragem com decisões ali... a decisão especialmente ali do Plata, né? Mas por que acontece aquilo? Porque tem uma provocação, porque vai lá o Rojo puxar o Plata que estava caído no campo. Então, criar essa situação para ver se, além da bola, porque muitas vezes funciona o além da bola. Sim. Muitas vezes, em Sul-Americana, em Libertadores, funciona muito. Se além da bola eles conseguiam alguma coisa. E não conseguiram. E não conseguiram. E estrategicamente, o Flamengo teve uma postura de não subir a marcação, não marcar saída de bola, porque aí ia dar a eles uma bola mais longa ainda, que é o que eles querem. Então, o Flamengo tinha ali uma marcação que começava na altura do meio de campo, então a defesa ficava mais baixa, sabendo que o Racing buscaria o lado do campo para cruzar. Então, a faixa central é uma faixa praticamente ignorada, porque ela não consegue sair um passe vertical. Bola. Eu estava observando um lance especial no primeiro tempo, jogador conduzido, agora não lembro quem era, jogador conduzindo pelo, acho que podia ser o... Então, é isso aí, nós temos mais um vídeo aí para o canal, né? Mengão classificado rumo ao tetra da Libertadores, né? Sabemos que agora, nessa quinta-feira, vai ter o confronto entre Palmeiras e LDU e, obviamente, eu vou torcer para a LDU, né? De costume, sempre fui LDU desde pequeno,
Então, nesse jogo não será diferente. LDU classificado no empate de 1-1 no Allianz Parque. Uma atuação do Flamengo muito boa, principalmente no primeiro tempo aí, né? Obviamente, no segundo tempo foi muito condicionado pela expulsão do Plata e não teria o que fazer, teria que se defender. O Felipe Luiz, sim, na minha opinião, fez muito bem em começar a fazer modificações, né, para poder se defender e buscar o contra-ataque, né, com a velocidade de Bruno Henrique, né. Colocou o Saul também já no decorrer do jogo aí. Danilo para fechar a zaga lá, fazer uma linha de 5, acho que foi muito bem. O Emerson Royal também entrou no lugar do Varela para poder renovar o sangue, o oxigênio ali. O Varela já estava ficando cansado e, obviamente, aumentar a estatura. Acho que ele fez muito bem em todas as substituições. Entrou também com o Everton Araújo, né? Após o Jorginho já sentir, já tá exausto e pediu para ser substituído. Entrou com jogadores muito altos ali, né? Acho que se a gente for olhar ali o padrão a média de altura do time do Flamengo ali que estava em campo gira em torno ali de 1,83 a 1,85 de altura, né? Uma média muito boa. E, aquela coisa, duas coisas. A atuação do Flamengo foi muito boa, calou o El Cilindro, né? O espetáculo da torcida foi fenomenal. Não tenho o que falar sobre o espetáculo. Porém, depois que o jogo começou, o Flamengo dominou o jogo o primeiro tempo praticamente inteiro. Nos últimos 5, 10 minutos ali depois do minuto 40 em diante, né? Ainda do primeiro tempo, o Racing conseguiu equilibrar o jogo com alguns lances perigosos ali. Mas tirando o conjunto inteiro, o Flamengo foi superior ao Racing. Poderia ter aberto o placar sim no primeiro tempo, criou pelo menos duas chances claras ali. Com a Arrascaeta. E teve mais um lance aí que eu esqueci. Com o Varela. A bola veio cruzando assim, o Varela chegou, o goleiro defendeu, né? E a defesa de cara, de rosto, com a finalização de canhota do Arrascaeta, fora as duas finalizações de Luiz Araújo de fora da área. No segundo tempo ali, o jogo foi mais equilibrado, mais brigado, né? E teve a infantilidade do Plata, né? Sabemos que essa provocação vai ter. O Marcos Rojo, acho que se fala assim, né? Rojo, sei lá, como se pronuncia. É um cara provocador. Ele é tipo o Otamendi da vida, assim. E o Plata acabou caindo na dele, né? Infelizmente, o Plata foi expulso. Vai desfalcar o Flamengo. Vai desfalcar o Flamengo na final. Espero que o Pedro até lá consiga se recuperar a tempo para poder jogar essa final, né? Mengão classificado, tamo junto. Deixe seu like e é nóis.